Graça e paz a todos vocês. Bem-vindos ao Ouvir a Palavra. E a palavra de hoje é como o pecado escraviza o homem. E o texto base está em Romanos 6, 20. Romanos, no capítulo 6 e no versículo 20. E no capítulo 7, versículo 19 e 20 também. Vamos começar pelo capítulo 6. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas que de agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. E no capítulo 7, no versículo 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado vem para escravizar o homem e condená-lo por meio do prazer. O prazer é uma arma que é algo que Deus colocou no homem. Deus colocou em nós, nos seres humanos, um sentido, uma vontade de sentir prazer. E Deus colocou isso para que nós possamos sentir prazer nele. Deus, ele, como a Bíblia diz lá em Hebreus, ele é um galardoador daqueles que o buscam. Então, o que é esse galardão? É muitas vezes o prazer. Só que quando o homem cai e peca e é desligado de Deus, Satanás ele começa a usar o prazer para poder escravizar o homem. Porque o que nos ligava a Deus, quando éramos ligados a Deus, lá em Adão, em Gênesis, quando a gente lê, que Adão era ligado a Deus e ele gozava de uma comunhão com Deus, ele sentia muito prazer. E Deus entende isso, porque a Bíblia também diz que Deus sente prazer. A Bíblia diz que no fim da criação, Deus descansou e se alegrou das suas obras. Então, Deus ele colocou em nós um dispositivo de prazer na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, até no nosso espírito. Só que quando a gente começa a usar o prazer para o pecado, ou seja, quando o nosso prazer ele está ligado ao pecado, a alguma iniquidade, a algum vício pecaminoso, é quando o diabo consegue escravizar a gente pelo pecado. É quando, na verdade, o pecado consegue escravizar a gente. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando nós éramos escravos do pecado. Então existiam crentes, e existem crentes até hoje, não há dúvida disso, crentes que, por mais que sejam sinceros com Deus, amem a Deus, vivam para Deus, preguem, louvem, cantem, pulem, dancem, eles são ainda escravos de muitos pecados. Como a gente leu no capítulo 7, ele fala assim: eu faço o que eu não quero. Por que uma pessoa é levada a fazer o que ela não quer? Simples, porque ou ela está sendo coagida a fazer aquilo, ou ela está viciada naquilo. E por que alguém estaria viciado em alguma coisa? Porque ou aquela coisa é mais forte do que ela e subjuga ela, ou aquela pessoa sente prazer em fazer alguma coisa. Até se nós vemos aí em lugares onde há muito uso de drogas, nós vemos que as pessoas são pobres, muitas vezes não têm o que comer, muitas vezes não têm o que vestir direito, água para beber, banheiro, dormem no frio, mas elas permanecem naquela situação de vida, porque elas conseguem usar aquela droga e aquela droga leva elas a ter um prazer momentâneo e elas vivem por aquele prazer, viciadas naquele prazer. Talvez elas até saibam que aquela droga faz mal para ela, mas ela está presa no poder daquele prazer. Então essa é uma forma, a primeira forma que o diabo, que o pecado usa para poder escravizar a gente nesse sistema de pecado. É o prazer. O segundo, por meio do hábito. Então, quando nós estamos vivendo, por exemplo, estamos vivendo numa situação, não conhecemos o pecado, como Paulo escreveu lá em Romanos também, porque se eu não conhecesse a lei, não saberia o que é cobiça, porque quando eu conheci a lei que diz não cobiçará, eu passei a cobiçar. E o pecado pela lei me enganou e me matou.
qual que é o... E a gente vê que tudo isso está numa cadeia. Primeiro, é necessário que o diabo prenda você num prazer, para que através desse prazer ele coloque um hábito dentro de você. Para que ele coloque um hábito dentro do crente, que muitas vezes é santo. Por exemplo, uma pessoa que eventualmente passa por um problema na vida, e aí ela vai e usa drogas. Aí ela se sente bem, aquele prazer, mas logo esse prazer vai embora e ela volta aos problemas dela. Então ela percebe que se ela usar droga de novo, ela vai voltar a sentir prazer. Então ela faz isso de novo. E em pouco tempo ela vai adquirir um hábito. O hábito dela vai começar a guiar ela, vai começar a guiá-la num caminho de iniquidade contínua, 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 num círculo vicioso. Então o prazer, ele é o pontapé para te levar a uma vida de hábito. É aquilo que João escreveu na carta dele. Aquele que vive pecando não conhece Deus. Aí ele fala, aquele que nasceu de novo, que tem a semente de Deus, não vive pecando, não tem o hábito de pecar. Então, nós passamos de uma parte do prazer para uma parte do hábito. Por exemplo, o palavrão. Muitas pessoas são viciadas em falar palavrão. Elas aprenderam a falar palavrão em algum momento da vida delas e em outro ponto da vida delas virou um hábito, que é difícil de deixar. É difícil da pessoa largar. Ou a pessoa que no começo ela comeu muito por causa de uma depressão, de alguma coisa, e agora ela não consegue mais ter uma alimentação regrada. Por quê? Porque agora ela gerou um hábito. O corpo dela se viciou naquele prazer de comer, mas principalmente foi criado um hábito de glutonaria na vida daquela pessoa e ela começa a ficar presa nisso. Então, o plano do nosso inimigo é primeiramente atrair o homem, atrair o crente por um prazer, para que através desse prazer sendo colocado colocado por meio do pecado, ele possa pegar esse prazer, fazer uma cadeia para que a pessoa vá vivendo baseada naquele prazer e em pouco tempo ela se veja presa num hábito. E depois disso, ele vem para o terceiro ponto, que é a cartada final dele, que é a afeição. Então ele prende a pessoa num hábito e depois faz aquela pessoa se sentir vazia sem aquilo. Por exemplo, existe uma síndrome que é estudada pela psicologia que é chamada Síndrome de Estocolmo, que acontece com muitas pessoas que passaram por traumas e na maioria das vezes foram pessoas que foram sequestradas na infância e passaram a vida toda num cativeiro. Elas ficam viciadas, elas ganham afeição por aquele lugar, por aquela pessoa que até sequestrou ela e fez um mal com ela. Por exemplo, existem alguns casos nos Estados Unidos de meninas jovens, que foram sequestradas na infância, passaram a vida toda sendo escravizadas, estupradas, sendo abusada de todas as formas possíveis e no fim da vida dela, ela se vê presa por afeição àquele lugar. Por exemplo, teve uma menina que ela foi sequestrada, ela foi levada em cativeiro, ela ficava amarrada, nua, apanhava, era estuprada todos os dias e ela sofria muitas coisas. Ao longo do tempo, ela foi pegando o hábito e aquele sequestrador que era o algoz dela, aos poucos parece que aliviando a barra, e ele foi, por exemplo, ela vivia amarrada, agora ela ficava solta no quarto, trancado, depois ela ficava solta na casa, trancada, depois ela ficava amarrada nos cômodos, até chegar ao ponto de que ela ficava em casa sozinha, com a porta aberta, fazia compras, saía de casa e voltava para o cativeiro, porque em algum momento ela se habituou àquele cativeiro. E quando por um lapso de memória dela, ela se viu fora daquele lugar, ela correu e buscou socorro, aquele homem foi preso, tal. A primeira coisa que ela fez
foi comprar a casa que ela tinha sido escrava durante a vida dela toda e morar naquele lugar. Isso é a síndrome de Estocolmo. O diabo, ele prende a gente muitas vezes, ele quer levar a gente a este ponto. Uma pessoa que ela foi abusada na infância, depois ela foi abusada na infância, depois o diabo leva ela a pensar que aquilo é prazer, e depois ele prende aquela pessoa num prazer, e depois que ele prende aquela pessoa num prazer, ele leva a pessoa a um ciclo vicioso de um hábito, para que no fim ela fique afeiçoada àquilo e não consiga sair da cadeia. Nós vemos muito isso em pedófilos, com todo o respeito aos homossexuais, mas nos homossexuais. Muitos homossexuais foram abusados na sua infância, então eles são levados a pensar que sexualidade é aquilo, e depois eles crescem numa vida sistemática de homossexualismo, daquela prática, e quando chega ao fim, assim, ou no futuro, que ele já tem um hábito, ele se afeiçoa, ele fala, então eu sempre fui homossexual, eu sempre fui assim, eu sempre agi desse jeito. Por quê? Ele adquire uma identidade, uma afeição, e a partir dessa afeição e dessa identidade, ele fica preso. Esse, meus irmãos, é a vontade do diabo por meio do pecado. Prender um homem e fazer ele escravo. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo, acredito que seja no capítulo 2, quando a Bíblia diz que Jesus veio para livrar aqueles que estavam sob o poder da morte. E ele destruiu o que tinha autoridade sobre a morte, isso é, o diabo. Então, qual que deve ser a nossa posição para nos livrarmos dessa cadeia? A primeira deve ser negar o prazer. Essa é uma palavra que parece que hoje, nas igrejas de hoje, parece que ela é um pouco dinossáurica, né? É renúncia, a palavra renúncia, porque hoje nós estamos muito viciados, até dentro da igreja, a viver no prazer. Nós vamos para a igreja que tem o melhor louvor, que tem o melhor banco, que tem a melhor qualidade de som, o melhor telão, a melhor iluminação, com o melhor pregador, que fala melhor. Então nós estamos habituados a viver no prazer. As redes sociais é uma grande armadilha de prazer. Então a pessoa fica lá, dando refresh lá, recarregando página, vendo post. Por quê? Essas coisas, elas acionam gatilhos de prazer na nossa mente. Então nós da sociedade de hoje estamos viciados no prazer. Então qual que deve ser a nossa posição para nos vermos livres da cadeia do pecado? A primeira deve ser negar o prazer. Se nós temos um prazer que é acionado por meio do pecado, seja ele a pornografia, as músicas do mundo, drogas, bebida. É incrível falar isso, mas existem muitos crentes que estão presos a drogas e bebidas dentro da igreja. Nós temos que negar esse prazer. Você vai ter que negar esse prazer, você vai ter que se achar crucificado com Cristo, aceitar o fundamento da cruz dentro de você. Porque quando você quebrar o prazer por meio do jejum, por meio da renúncia, e o seu hábito mudar de um hábito de, ao invés do prazer, você cultivar a intimidade com Deus, em pouco tempo a intimidade com Deus será um hábito. Porque o diabo, ele nada criou. Então nós vamos ver agora o que quebrar o prazer do pecado pode gerar na nossa vida uma cadeia de vitória. Quando nós negamos o prazer do pecado e começamos a viver na graça de Deus, na intimidade de Deus, no amor de Deus, a primeira coisa que acontece é o sofrimento momentâneo. É difícil você largar sua série para orar. É difícil você largar sua música para orar. É difícil você largar sua namorada para orar, seu namorado para orar. Só que quando você larga esse prazer, você deixa esse prazer de lado e você se consagra e você se entrega ao sacrifício, à cruz, em pouco tempo esse sacrifício se tornará um hábito.
E você começará a viver num hábito. E esse hábito será um hábito de sacrifício e renúncia. Sacrifício e renúncia. Mas em pouco tempo ele se tornará intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de fé consistente, uma vida de vitória na oração e na nossa libertação pessoal do pecado. E por fim, assim como o diabo prendia as pessoas no pecado pela afeição, nós seremos atados com laços de amor ao Senhor, como está escrito em Isaías, que o Senhor nos atou com laços de amor. Nós seremos atados ao amor de Deus. Foi o que Paulo escreveu quando ele falou: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho um convite para você hoje, irmão. Faça uma lista de quais são os prazeres que você sente, na verdade, faça uma lista de quais são os pecados que você comete e vê por que você comete esses pecados. Nós não cometemos pecado por nada. Nós cometemos pecado porque desejamos alguma coisa. Nós cometemos um pecado porque desejamos um salário. O salário do pecado é a morte, mas nós desejamos o que nós queremos do pecado? Extrair o prazer. Então faça uma lista dos pecados que você mais comete. Busque nesses pecados. Qual é o prazer? O que me leva a fazer isso? E quando você descobrir isso, negue este prazer. Porque no momento que você fizer isso pela renúncia, pela oração, pela crucificação, pelo fundamento do batismo, em pouco tempo você gerará um hábito de vitória e isso vai, por fim, gerar uma vida íntima com Deus. E aí assim você poderá falar como Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Espero que essa palavra tenha edificado vocês, tenha ajudado vocês assim como ela me ajudou na minha vida espiritual. E que todos vocês continuem ouvindo a palavra, continuem se edificando, continuem buscando a Deus e continuem, acima de tudo, tendo uma vida de vitória. Deus não nos criou para a derrota. Deus nos criou para a vitória, porque assim está escrito em Romanos, no capítulo 8. Em Cristo somos mais do que vencedores. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e continuem ouvindo a palavra e continuem gerando fé dentro do coração de vocês. Amém.